Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, um pecador desesperado. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, 19h30, nós reunimos no culto de oração. Nós estamos buscando a Deus, a direção de Deus por nós, pela nossa família. Você é convidado para estar reunindo com esse grupo de pessoas que acredita que Deus responde à oração daquele que o busca em espírito e em verdade. Esteja conosco nesta terça-feira. Na quarta-feira nós temos a tarde da bênção, às 15 horas, reunimos também para buscar a Deus. Quem sabe você é uma pessoa que não pode ir à igreja à noite, esteja conosco. Nesta quarta-feira, às 15 horas, nós estaremos orando por você. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, nós temos o culto de ensino da palavra de Deus. O ensino é para a gente melhorar a nossa relação com Deus. E nós ensinamos como amar a Deus. E nós só podemos amar aquele a quem nós conhecemos. Se nós não conhecemos a Deus, fatalmente vamos cometer erros infantis. E você é convidado para estar conosco aprendendo acerca do manual de Deus, que é as Sagradas Escrituras. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. No domingo, às 19 horas, nós reunimos no culto de celebração a Deus. Você também é convidado para estar em uma dessas reuniões. E será uma alegria para todos nós. Queridos, eu já anunciei aqui um pecador em desespero. O pecado, na verdade, ele é insuportável, é algo indesejado. De qualquer forma que o pecado vem, na verdade, ele causa em nós um mal-estar, um incômodo. Seja ele por culpa, por medo ou vaidade, o pecado sempre vai provocar um certo desconforto, um tormento na vida da pessoa. É como se fosse um corpo estranho, né, no nosso corpo. Fosse um espinho, por exemplo, é um corpo estranho. O pecado é como se fosse um corpo estranho na nossa alma. Paulo, ele sentiu assim. Eu quero ler um texto, um versículo aqui que fala do desespero, né, deste homem, desse apóstolo Paulo, em certo momento da sua vida. Ele diz o seguinte, no verso 24 de Romanos 7, diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quero ler novamente esta escritura. Romanos 7, verso 24. Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, esse homem feliz, né? Infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo expressando a sua aflição com o pecado. Nos versos que antecedem esse versículo vai dizer o seguinte, ele diz assim: o bem que eu gostaria de fazer não faço, mas o mal que eu não gostaria, esse acabo por fazer. Esse era o dilema, e é o dilema de muitos. A pessoa que está sob o domínio do pecado, ele sente assim. Agora, é claro que há pessoas que dizem assim: eu nunca me senti assim. Esse desconforto, esse incômodo, esse tormento. Mas tem pessoas também, como eu disse, que o pecado é como se fosse, né, um espinho, como se fosse uma doença. Há pessoas também que estão doentes e elas, na verdade, já não sentem mais, né, a agonia, a dor mais, porque ela já está num estado. E a Bíblia vai dizer sobre isso. Eu quero ler um versículo aqui, porque há pessoas que não têm. A Bíblia diz que a mente da pessoa está
cauterizada. A pessoa já não tem mais sensibilidade, ou seja, ela perde a noção, tal qual uma pessoa que está acometida de uma doença, ou então está no estado de coma. Talvez esta é a situação de muitas pessoas que elas agem, né, de maneira, né, diríamos assim, sem freio moral, elas passam por cima das pessoas, no dizer popular, pessoas sem consciência. Eu vou ler aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. A consciência dessa pessoa já está cauterizada. O que seria uma mente cauterizada? Ela não tem noção, como eu já disse. Ela perde o senso comum. Você já ouviu falar naquelas pessoas que têm o superego muito elevado? O que seria uma pessoa que tem o superego muito elevado? Os estudiosos, como psicólogo, eles estudam isso. A pessoa que tem o superego muito elevado, ela é uma pessoa que, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer as suas vontades, ela não importa de passar por cima, ela não tem limite, ela não conhece limite. O que interessa para ela é fazer a vontade dela, o que dane-se aqueles que estão à sua volta. E quando ela inculca algo na sua cabeça, ela passa por cima de todos e faz das pessoas. O que importa é ter os seus planos, os seus desejos satisfeitos. E assim também é a questão do pecado. Mas a pessoa em sã razão, uma pessoa sensata, uma pessoa dentro da sua norma, né, uma pessoa normal, ela não ficará satisfeita quando ela comete um erro. Quando ela ofende alguém. Ela fica triste. Ela fica decepcionada consigo mesma. É disso que eu estou falando. Ela fica aborrecida. Ela vai dizer para si mesma: puxa vida, eu não deveria ter feito o que fiz. Eu fiz feio. Não foi assim que eu aprendi. Eu dei uma manota, dei uma mancada. E isso traz aborrecimento, isso traz tristeza. Isso traz angústia. É disto que eu estou falando. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso, dessa tristeza. Essa tristeza de não cumprir a meta, de não atingir o alvo. E isso a Bíblia classifica como pecado. E isso traz uma tristeza. Paulo ele sentiu assim: o bem que eu gostaria de fazer, não faço. Mas o mal que eu não gostaria, acabo por fazer. Ao escrever aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, que essa tristeza que eu estou falando, que dá esse abatimento, que é o normal, causa vergonha. Uma pessoa que chora por aquilo que ela fez de errado. Alguém diz assim: mas o fulano está chorando, mas ele está chorando. Ah, mas chorou de remorso. Não importa, mas ele ficou envergonhado. Ele ficou triste. Há um sensor para medir, para aferir, né, esse ensinamento, essa postura que ele faltou, né? E a Bíblia vai dizer o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, quando a pessoa se arrepende, quando ela tem, né,
esse conceito do que é certo, do que é errado, do que é válido, do que não é válido, aferido pela palavra de Deus, porque a nossa justiça meramente humana, ela não tem, como medir. E aqui vai dizer o seguinte, que a tristeza, segundo Deus, ela leva ao arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, ela leva ao remorso. Ela vai morrer, ela vai querer suicidar, ela está envergonhada por causa daquilo que os outros estão achando. Agora, eu estou aqui para te dizer que esse desespero, o pecador desesperado, ele tem uma saída. É o texto que eu quero ler na sequência, no capítulo 7, no verso 25, Paulo, depois desse desespero, assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz o seguinte, graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, não com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí no verso 1 do capítulo 8 de Romanos, na sequência, vai dizer assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Querido, aí que está a saída. Paulo fala assim, eu não tenho saída. Miserável homem que sou, ou seja, quanto mais eu esforço, quanto mais eu luto para corresponder aquilo que é certo, a inclinação para as coisas erradas, os meus desejos, as minhas vontades, ela inclina para a coisa errada. Mas louvado seja Deus, que Deus me justificou em Cristo Jesus, já não existe condenação. Ou seja, Deus olha para o homem que está em aliança com ele por meio de Cristo, como Cristo entrasse na frente. A justiça de Cristo é amputada na conta do pecador. E nós precisamos de entender isso, que isso é a graça de Deus derramada sobre nós pecadores. O homem jamais poderia erguer-se na sua justiça ao nível da justiça de Deus. Mas Deus, enviando o seu Filho aqui, ele pagou a pena pelos nossos pecados e agora nos oferece gratuitamente, essa justificação em Cristo Jesus. Pecador, miserável homem. Então o desespero daquele que realmente ele sente agoniado, ele sente abatido, ele sente entristecido. Nós estamos aqui para dizer que existe uma saída, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, Deus justifica o pecador e agora ele tem paz com Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, assim, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda, porque Deus nos justifica. Ele perdoa os pecados e amputa a justiça de Deus no nosso coração. Com essas palavras eu quero finalizar. Você não precisa de viver agoniado, você não precisa de viver abatido. Você tem um Deus que pagou o preço da sua redenção, que é por meio de Jesus. Pai Celestial, eu me dirijo a Ti em oração, dando graças ao Senhor por essa grande oferta de perdão, para tirar-nos desse desespero, porque só em Ti nós temos paz, só em Ti nós temos a justificação, só em Ti nós temos o perdão, por meio de Jesus Cristo, o qual eu me dirijo a Ti nesse instante, agradecido por tudo. Abençoe esse telespectador em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Gostaria muito de ter você conosco nas atividades da igreja neste final de semana. Esteja conosco. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.